E nesse momento nós vamos receber ao vivo aqui o Marcos Melo, que é presidente do Comad, e vamos receber também o Dr. Cláudio Malavolta. Marcos Melo, como é que você está, amigo? Tudo bem? Também firme na luta. Na luta, boa tarde. Dr. Cláudio Malavolta, que bem, honra! Companheiro? Que honra! Muito obrigado. Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Marcos, explica pra gente como funciona e o que é esse conselho. Boa tarde a todos. O Conselho Municipal Antidrogas é um órgão que orienta as instituições, dá aquele suporte. A principal atividade do Comad é promover políticas sobre drogas, álcool e drogas. Então, estamos aí nessa busca aqui em Paracatu para a gente fortalecer cada vez mais essa causa, que é de grande valia para nós. Marcos, nós observamos sempre aqui em Paracatu, inclusive a gente tem mostrado esta realidade em Paracatu, e o Conselho é justamente para enxergar melhor isso e trabalhar essas políticas públicas. Nós estávamos antes, há um ano atrás, inclusive nós mandamos material para os prefeitos das cidades vizinhas, porque constantemente a gente observava carros deixando alguns andarilhos aqui em Paracatu, e isso foi coibido aí pelos colegas de comunicação, né, não somente o repórter da cidade, então diminuiu um pouco no que tange esse pessoal que deixava esses andarilhos aqui. Mas a gente observa ainda muitos, que boa parte são de Paracatu, às vezes as famílias querem que aquelas pessoas vão para casa, mas o vício, droga, qual a sua avaliação das pessoas doarem dinheiro para esse pessoal manter na rua? Então, essa é uma questão bem delicada, porque tem pessoas que a gente sabe realmente da necessidade, mas temos algumas instituições que fazem esse trabalho de acolhimento e tudo mais. Hoje temos mais ou menos 4 comunidades terapêuticas que estão à disposição para atender essas pessoas voluntariamente. Então, é só a pessoa procurar as comunidades, procurar os órgãos responsáveis que terão esse suporte. Marcos, especificamente em relação a esse pessoal que às vezes não tem uma representação, não tem um familiar e que estão na rua. A exemplo, nós fizemos agora um plantão, agora recentemente, na porta do prédio onde funcionava a Prefeitura Municipal de Paracatu, o pessoal literalmente montou uma tenda ali na porta do antigo prédio. O que está sendo feito para retirar esse pessoal das ruas? Então, o Comad tem trabalhado bastante nesse sentido, porque como a gente não faz estruturação, então muita coisa a gente está adaptando ainda, adequando. E grande parte dessa questão aí do uso desses moradores, o Comad ele pode estar auxiliando a questão de fiscalizar e orientar, porque uma das atribuições do Comad também é essa, além de fiscalizar, acompanhar, orientar a população de como atuar, então o Comad está para isso. Vamos falar aqui também agora com o doutor Cláudio Malavolta, um rapaz, um doutor muito solicitado em Paracatu. Uma honra recebê-lo aqui, tá, doutor? Muito obrigado. O senhor também auxilia o conselho? Rapaz, nós estamos no conselho praticamente desde a formação. Inclusive, eu sou companheiro do Marquinho desde a época da APAC, quando a gente trabalhou em conjunto lá na associação. João Ari. Isso mesmo. Que maravilha. Do Silas, nós temos já uma caminhada lá dentro. Evandro, uma história aí. Tobias. E de lá para cá, a gente vem aumentando este espectro. O Marquinho está coordenando o Comad, que é Comitê Nacional de Políticas Antidrogas. Já fizemos algumas reuniões, algumas capacitações, e as coisas vêm fluindo bem. E hoje a gente veio aqui conversar ao seu pedido, ao pedido da TV Paracatu, com muita honra, com muito agraciamento de um programa tão querido, né, Geraldo? Doutor Cláudio, muito importante a sua presença e participação aqui. O que leva uma pessoa a se entregar para o álcool e droga? São diversos motivos. A gente acredita que são motivos principalmente biológicos, a história genética, a história de vida da pessoa, as frustrações, os problemas emocionais, os motivos psíquicos de medo, de perda, de dores, de amarguras, de não ter conseguido lidar com momentos de dificuldade. E o álcool e as drogas, eles podem diminuir o nosso processo de raciocínio. E quando usado por muito tempo, a pessoa fica anestesiada no nosso linguajar. No dizer médico, fica embotada, perde muitas habilidades emocionais. Isso também podem ser, respectivamente, sintomas de depressão, sintomas de síndrome do pânico, de ansiedade, de esquizofrenia, entre outras doenças mentais.
Os transtornos por uso de álcool e os transtornos por uso de drogas, eles não vêm sozinhos, eles vêm acompanhados de diversas outras situações. Eles são comórbidos a outras doenças. Doutor, qual a idade mais frequente que desencadeia esse tipo de problema? A gente está cada vez mais precoce, Geraldo. É mesmo, doutor? Tivemos uma reunião com o Marcos e com a promotoria pública recentemente, e a gente tem dados de crianças entre 12 a 13 anos Rapaz. já com sinais de dependência de álcool e de dependência de drogas. Entre as principais drogas, a gente comenta a maconha, a cocaína e o crack. São as principais drogas na nossa região e na nossa cidade. E em termos de classe familiar, mais poder aquisitivo, menos poder aquisitivo, como fica a situação? Não tem uma pesquisa regional ou municipal sobre isso, mas é sabido que, de um modo geral, as classes menos favorecidas, as classes mais periféricas, têm uma vulnerabilidade maior. Elas têm um impacto maior na vida destas pessoas, talvez por uma menor alfabetização, escolarização, por uma maior dificuldade de acesso a profissões ou a trabalhos que têm uma remuneração maior, e entre outros itens que são abordados, Geraldo. Doutor, o senhor falou num tema também muito importante, que isso acontece sem as pessoas perceberem, a tal síndrome do pânico. O que é isso? É um bicho de 7 cabeças para alguns. É uma doença, é um transtorno mental, geralmente relacionado a uma pessoa mais ansiosa, que vem do nada. Na maioria das vezes, a pessoa sente um abafamento no peito, uma sensação de falta de ar, uma tontura e dor de cabeça que não dá conta de se concentrar naquilo que antes fazia. Pode dar sintomas intestinais, como náuseas, vômitos, diarreia, pode dar fraqueza muscular, podem dar tremores. E o transtorno do pânico é uma doença complexa e grave, que precisa de ajuda, e existem tratamentos medicamentosos que podem nos favorecer a vida. E estes tratamentos são auxílios de remédios, são auxílios de psicólogos, de terapeutas, que trazem benefício à vida da pessoa, organizando o pensamento, Geraldo. Doutor, inclusive o senhor atende voluntariamente, né, nesses conselhos, e o senhor atende também. Qual é o endereço do senhor? Isso, Geraldo. Atualmente a gente está em um novo endereço. A gente está agora na Clínica Atma. Aqui em Paracatu, eu e meu irmão, Rodrigo Esteves Andreu, a gente está inaugurando neste mês a Clínica Atma, ali na rua Alaor Porto Adjuto, na frente do Bretas, um local muito equilibrado, muito harmônico, que estamos de portas abertas para poder atender a nossa população. Tanto eu na parte da psiquiatria, quanto o Dr. Rodrigo na parte da ultrassonografia. Só notícias boas aqui, a gente precisa segurar esse rapaz, daqui um pouquinho a gente volta a falar. Vamos aqui arrematar com Marcos Melo primeiro. Marcos, o que significa... Vai aqui, câmera, olha aqui para mim, por gentileza. O que significa esse símbolo aqui, por favor, meu amigo Marcos Melo? Esse laço dourado aqui, esse amarelo, representa a semana o mês de prevenção ao combate ao suicídio. E o Conselho Municipal Antidrogas, juntamente com o Dr. Cláudio, a gente está promovendo uma campanha específica para esse mês de Setembro Amarelo, onde vamos abordar diversos assuntos dessa causa. E conta para a gente mais detalhes sobre essa campanha, onde está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo, o que fazer para ajudar e as ações do Conselho. Então, as ações do Conselho vai estar frequente nas campanhas, nas organizações. Nós vamos estar promovendo uma caminhada juntamente com o pessoal que o Dr. Cláudio está organizando, para a gente, junto, incentivar, informar, comunicar à população sobre a prevenção ao suicídio, que é um tema de extrema importância a ser abordado. Nós queremos aqui lhe agradecer, viu, Marcos? Volte mais vezes. E um menino tão jovem, tão envolvido nesses assuntos tão sérios, continue sempre assim, tá? Conte sempre conosco aí, estaremos sempre à disposição. Colabora muito com a comunidade. Doutor Cláudio, finalizando aqui o nosso bate-papo, dá vontade de ficar aqui há muito tempo, viu? Cláudio, fala pra gente um conselho que uma família está diante dessa situação inusitada, não somente na questão da síndrome do pânico, mas em especial essas pessoas estão nas ruas e em especial ainda o pai ou a mãe ou um parente que está começando a observar que um ente querido está indo para esse mundo tenebroso. O que fazer? Muito bem, Geraldo.
O transtorno mental é uma doença como qualquer outra doença clínica, como a hipertensão, o diabetes, o colesterol, o reumatismo. É uma doença que tem origem biológica e que a gente sabe que reflete nos comportamentos e nos pensamentos. E ela pode se iniciar na infância, na adolescência, na vida adulta ou lá na idade mais avançada, na terceira idade. O que a gente pode fazer é, primeiramente, vou até tirar o óculos, ouvir com atenção aquela pessoa que está sofrendo. Ouça ela com bastante afeto. Foi aquilo que a gente até falou na reunião que estivemos outro dia. Pega na mão dessa pessoa, pergunta o que ela está precisando, não queira resolver as coisas por ela, mas se coloque à disposição para ouvi-la e compreender aquilo que está acontecendo. Ao mesmo tempo, faça o que tem que fazer. Se a pessoa está tendo algum comportamento suicida, se ela disse que vai se matar, ou se ela está planejando alguma coisa, busque ajuda de um médico psiquiatra, busque ajuda de um psicólogo, leve essa pessoa para a emergência, para o pronto atendimento, porque às vezes um medicamento vai ser necessário para acalmar e tranquilizar o pensamento. Em outros casos, a pessoa dá tempo de esperar para ser avaliada no momento certo. E mais um item importante, meu amigo, busque a sua religiosidade, se reencontre consigo mesmo. Procure estar sempre presente no tempo, com pensamentos positivos, fazendo boas leituras, tendo uma boa rede de amigos, como você tem, e fazendo atividades físicas e uma boa rede de contato social. Estes são os principais fatores de proteção. Falamos com o doutor Cláudio Malavolta. Volte mais vezes. Tá legal, amigo? Muito obrigado. Um abraço. Posso divulgar seu telefone? Com o maior prazer, à vontade. Pessoal, fala comigo. 988520965. Vou repetir. 988520965. Você fala com o doutor Cláudio Malavolta. Nosso muito obrigado, portanto, ao Marcos Melo e doutor Cláudio. Aquele abraço. Deus os abençoe sempre.